Vamos alguns exemplos. Ele gosta de andar a cavalo. Cavalo é substantivo masculino, portanto, não se usa crase. O pagamento foi a prazo. Prazo é masculino, não usamos crase. Uma dica que eu recomendo a você é memorizar em quais situações não se usa crase, pois quando existir uma dúvida diante de um exercício, você poderá eliminar com segurança as alternativas onde a crase não é usada, e assim ficará mais fácil encontrar qual é a resposta certa. Também não usamos crase antes de verbo. Lembre-se, decore as situações onde não se usa crase. Isso vai facilitar a sua vida. Vejamos. Meu filho está aprendendo a cantar. Note o verbo cantar. Antes de verbo não se usa crase. O arquiteto está começando a renovar essa casa. O verbo é renovar. Não usamos crase antes de verbo. Fixa essa regra na sua mente. Não se usa crase antes de pronomes pessoais e demonstrativos. Exemplo, não revelarei a ela o nosso segredo. Ela é pronome pessoal. Vim a esta casa na semana passada. Esta é pronome demonstrativo. Se precisar aprofundar os conhecimentos sobre pronomes, veja a lista de aulas na descrição desse vídeo. Não se usa crase antes de palavras no plural. Exemplo, as bolsas de estudo foram concedidas a alunas estrangeiras. Não se usa crase entre palavras repetidas. Exemplo, elas ficaram frente a frente. Não se usa crase antes da palavra terra com sentido de terra firme. Exemplo, os marinheiros chegaram à terra. Atenção! Nos casos em que terra estiver relacionado a planeta ou cidade natal, usa-se crase. O uso de crase é opcional antes de nomes femininos. Exemplo, o convite foi feito a Maria. Nesse caso, é optativo. Posso usar crase ou não. Também é opcional o uso da crase antes de pronomes possessivos, que indicam, portanto, sentido de posse. Exemplo, ele ficou grato à minha mãe. Minha é pronome possessivo, então é opcional o uso de crase nessa situação. E, por fim, o uso de crase é opcional após a preposição até, antecedendo substantivos femininos. Exemplo, iremos até as últimas consequências. Em ambos os casos, é possível utilizar crase. O uso de crase é obrigatório antes de palavras femininas. Exemplo, as amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Confraternização é uma palavra feminina, portanto, obriga o uso da crase. Uma dica, se for possível trocar a palavra por uma de sentido semelhante, mas no masculino, e trocar o a por ao, é certeza de que se usa crase nesta situação. Utilizando o mesmo exemplo, vejamos. As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Viu que foi possível trocar a por ao? E que encontro é uma palavra parecida com confraternização? Ambas apresentam a mesma ideia de reunião de pessoas? Pois bem, a troca foi possível, então a crase é obrigatória. Outra situação em que se usa crase é antes de expressões que indiquem horas. Exemplo, ele chegou às 3 horas. Mas atenção, quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, o artigo não receberá o acento indicador de crase. Exemplo, ela decidiu ir embora, pois estava esperando desde as 10 horas. Usa-se crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Essas locuções expressam ideia de tempo, modo e lugar. Locuções adverbiais, às vezes, à noite, à tarde, às claras, à meia-noite. Locuções prepositivas, à frente de, à beira de, à exceção de. Locuções conjuntivas, à proporção que, à medida que. Nas expressões à moda de, à maneira de. Exemplo, prefiro comida à francesa. A francesa indica a moda francesa. Ela pinta à maneira de Picasso. Crase é um tópico que precisa ser estudado e praticado regularmente. Algo que ajuda muito é praticar exercícios. Então, vamos resolver algumas questões.
Indique as opções em que o uso da crase está certo. Vamos comentar cada opção. Graças a Deus ficou tudo bem. Deus é um substantivo masculino e antes de substantivo masculino não se usa crase. Esta está incorreta. Viajaremos à noite, chegaremos amanhã. À noite é uma locução adverbial de tempo, logo usa-se crase. Alternativa correta. Peço a todos que se mantenham calmos. A todos. É masculino e plural, não se usa crase nessas situações. Acordo todos os dias às 6 da manhã. Às 6 indica a hora. Também usamos crase. Alternativa correta. Em quais alternativas deverá ser inserido o acento indicador de crase? Pausa o vídeo e tenta resolver. Feito? Vamos lá. Graças a Deus. Antes de palavra masculina, não se usa crase. Vocês fizeram o trabalho a lápis? Mesma situação. Lápis é uma palavra masculina. O voo chega à meia-noite. Opa, a meia-noite é locução adverbial de tempo. Usamos crase. Quero pagar a prazo. Prazo é palavra masculina. Vamos à praia? Vamos tentar trocar por vamos ao clube. Deu certo? Sim, troquei a por ao. Uso crase sem medo de ser feliz. Para medir segmentos, usamos a régua. Para medir ângulos, vamos precisar da ajuda do transferidor. Olhem a lousa. É como uma régua arredondada. É como um transferidor. Este é o centro. O transferidor serve para duas coisas, tanto para medir ângulos como para construí-los. O que observam na parte arredondada? Listras, todas a mesma distância entre elas, como numa régua. Essas listinhas marcam os graus sexagesimais. O grau sexagesimal é a 90ª parte do ângulo reto. Chama-se ângulo reto a cada uma das partes que se formam quando duas retas se cortam perpendicularmente. Isso quer dizer que dividimos o ângulo reto em 90 partes iguais. Aqui é uma questão. Aparece um novo ângulo, que é a soma dos retos, e recebe o nome de ângulo raso. Os ângulos menores que um raso são chamados de ângulos convexos. Quais são esses ângulos? Pois os ângulos obtusos, agudos e retos são todos ângulos convexos. Professora, a senhora disse que com os transferidores podíamos medir os ângulos. Como é que se faz? Apoiamos o transferidor sobre o ângulo de forma que o centro coincida com o vértice do ângulo e a sua base com um dos seus lados. Esse lado vai medir 35 graus. Poderíamos nomeá-lo melhor dizendo que a amplitude desse ângulo é de 35 graus. Por quê? É errado dizer que mede 20 graus? Não é errado. Quando medimos alguma coisa, o que estamos fazendo é comparando-a com outra coisa semelhante, que previamente chamamos de unidade. Então, um ângulo reto é 90 vezes um ângulo de 1 grau? Muito bem. Um ângulo reto mede 90 graus, se tomarmos como medida o grau. Luciana, você pode olhar no relógio da cozinha que horas são? São 90 graus. Mas, Luciana, o que você está dizendo? 3 horas, papai. São 3 horas. Mas de tanto praticar com Matias medindo ângulos como transferidor, ao ver as agulhas do relógio assim, em ângulo reto, imaginei a hora em graus. Como você é criativa. Bom, falando nisso, quanto vai medir o ângulo das agulhas às 6? Espera aí. Pronto. 180 graus. O raço. Muito bem! E que tipo de ângulo vai se formar às 9 horas e 55 minutos? Agudo, é claro. Excelente, Lu! Agora tem uma filha